nós falamos que uma pessoa é mansa, nós estamos falando que ela tem o Espírito Santo, que ela tem o fruto do Espírito. E quando nós dizemos que ela não é mansa, ela não tem o fruto do Espírito, ela tem a obra da carne. Ou a pessoa é mansa, ou ela é irritada, ou ela é briguenta, ou ela é violenta, ou ela fala mal, ou ela causa dissensões, facções, rebeliões. Então, quando se fala de mansidão, também se fala do fruto do Espírito e da obra da carne. E quando nós olhamos para Jesus, nós podemos dizer que Jesus teve a obra da carne, que ele fez a obra da carne? Mas como nós podemos dizer que aquilo é mansidão? Porque ou nós vamos dizer que Jesus é manso, ou nós vamos dizer que ele está na carne. Ou ele tem o fruto do Espírito, ou o fruto do Espírito, o Espírito Santo desceu como uma pomba e pousou sobre ele, e ele tem o Espírito Santo, e ele tem o fruto do Espírito, ou ele está na carne, fazendo a obra da carne. Mas como xingar, entre aspas, como dizer que uma pessoa é ladrão, é filho do diabo? Como ter uma atitude tão forte e dizer que isso é mansidão? Será que não tem algo errado? Será que os nossos conceitos não estão errados? Porque ou Jesus é manso, nós podemos dizer que Moisés e Davi tiveram momentos de mansidão e eram mansos, e tiveram momentos de carne, como todo mundo. Mas Jesus diz que tudo que ele falou foi falado pelo Pai antes para ele, e depois ele falou. Tudo que eu falei, antes eu ouvi do Pai. Eu ouvi do Pai e depois eu falei. Então, quando Jesus diz que eles são ladrões, diz que eles são filhos do diabo, antes ele ouviu do Pai. Então, não dá para entender o que é mansidão. Vamos pegar os termos bem simples. A palavra mansidão significa, diga, inclinar. Amém. Diga, estar encurvado. Amém. E condescender, no sentido de submissão. Por isso, tal termo implica principalmente a ideia de ser submisso ou ser despretensioso. É ser suave, ser meigo, é ser paciente, referindo-se a uma atitude interior que se revela por meio de ações externas, que expressam a gentileza, ou seja, está também ligada à cortesia, à consideração pelo próximo e à modéstia. Mansidão é a completa submissão paciente a Deus e a sua palavra, em conexão com a humildade. Aqui eu trouxe alguns significados, e esses significados basicamente é a tradução das palavras que estão na Bíblia, mansidão no original. Então, quando nós vemos a palavra mansidão, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, no original quer dizer isso. Você pode trocar a palavra mansidão por inclinar, estar curvado, condescender, no sentido de ser submisso, ser despretensioso, ser suave, ser meigo, ser paciente. Está sempre ligado à questão da humildade. Estar completamente submisso e paciente a Deus e a sua palavra, e em conexão com a humildade. Então, basicamente, ser manso significa ser submisso à palavra de Deus e a Deus. E aí fica fácil a gente entender primeiro o que não é mansidão segundo a palavra de Deus, o que não é mansidão como fruto do Espírito, o que não é mansidão segundo a vontade de Deus.
O que não é mansidão, diga, não é mansidão. Morosidade. Morosidade. Timidez. Frieza e tolice. Manso não é aquela pessoa tímida, pacata, que não luta pelos seus direitos, que tanto faz, tanto fez. Ser manso não significa ser fraco. Ser manso não significa não lutar pelos seus direitos. Ser manso não significa ser tanto faz, tanto fez. Diga, isso não é mansidão. Porque nós temos como ideia ser manso, ser isso. Está o mundo caindo, a pessoa está lá, babando. Ele é manso, pastor. Pastor, xingaram, fizeram o que tinham que fazer com ele. E ele não fez nada. Ele é manso, pastor. Não, às vezes ele só não está vivo. Às vezes ele só não tem vida. Às vezes ele não tem sentimento. Às vezes ele não tem mansidão. Porque ser apático, ser fraco, ser frouxo, ser morno, isso não tem nada a ver com mansidão. E muitas vezes nós elogiamos uma pessoa por ela ter essas atitudes e ser mansa. Ah, pastor, olha meu pai, olha, a minha mãe xinga, meu pai é manso, não é manso, é bobo, é um bobão, porque isso não é mansidão. Ser manso não tem nada a ver com ser bobo, ser manso não tem nada a ver com ser fraco, ser manso não tem nada a ver com tanto faz, tanto fez, ser manso não tem a ver com ser morno, com ser fraco. Mas nós achamos. Não tem nada a ver com timidez, com frieza, com ser morno, com tolice, com burrice, com falta de sabedoria, com falta de atitude. Isso não é mansidão. Isso é tolice. Isso não é mansidão, isso é burrice. Isso não é mansidão, é falta de atitude. Isso não é mansidão, é falta de vida. Isso não é mansidão, é falta do Espírito de Deus. É falta do Espírito e do fruto do Espírito. Então o que é ser manso? Ser manso é se inclinar. Ser manso é se submeter. Ser manso é ser obediente e paciente. É obedecer a Deus e a sua palavra. E é também ser meigo, ser paciente, ser suave. Uma atitude interior que expressa em uma atitude exterior. Mas acima de tudo, quando nós vemos no texto e no contexto bíblico, quando se fala mansidão, se diz submisso à vontade de Deus. Então quando Jesus entra e ele chuta o balde, ele está sendo manso. Por quê? Porque ser manso tem como principal atitude a submissão a Deus. Ser paciente e submisso a Deus e a sua palavra. Muitas vezes dentro do texto e do contexto bíblico, ser manso não é ser manso como nós pensamos ou como o mundo diz. Agora, eu também não estou dizendo para você chutar o balde aí e dizer que isso é mansidão. Ah, pastor, olha, ó, quebrei o pau com meu marido lá, olha, foi um pega para capar, foi uma mansidão, pastor. Isso não é mansidão. Não é 8 e nem 80. Mas é o equilíbrio do fruto do Espírito. Diga mansidão. A mansidão é a qualidade que nos capacita a controlar a força e aplicá-la corretamente. Sabe o que é mansidão? É quando vem aquela força, aquela ira, aquele ímpeto, aquela indignação. E ao invés de eu chutar o balde, ao invés de eu xingar, ao invés de eu bater, ao invés de eu quebrar, ao invés de eu dar um murro na mesa, eu vou pegar toda essa força
e eu vou controlar essa força, e eu vou direcioná-la na posição correta. Vamos mudar isso. Vamos virar a mesa. E vamos tirar tudo que não agrada a Deus de dentro da casa de Deus. Por mais que isso seja feito com força, por mais que isso choque, a mansidão é uma qualidade que nos capacita a controlar a força e aplicá-la corretamente. Sabe, a pessoa faz um mal contra você. Você chora, você fica irado, você termina de chorar e você fala, eu vou matá-lo. Isso não é mansidão. Jacó e Esaú, quando houve o problema da primogenitura, Esaú chorou. Esaú implora ao pai uma bênção, e o pai diz, eu não tenho mais bênção, eu já dei ao seu irmão. Ele chora, ele pede a bênção do pai. Ele chora, ele pede a bênção do pai. E ele termina de chorar e ele diz, eu vou matá-lo. A falta de mansidão sempre está ligado com ciúmes, com a inveja, com a ira. E nós podemos irar, mas não podemos pecar. Eu posso pegar toda a ira e canalizá-la na direção certa, dizendo, a vingança pertence a Deus. Deixa Saul aí, deixa Saul. Eu não preciso matar Saul, Deus vai cuidar dele. E eu não preciso ficar orando e fazendo a oração gospel para Saul morrer. Então toda vez que fala de mansidão, está ligado ao fruto do Espírito e à obra da carne. E o que não é mansidão? É ciúmes, é inveja, é fofoca, é divisão, é facção, é rebelião. E o que é mansidão? A mansidão é uma qualidade que nos capacita a controlar a força e aplicá-la corretamente. Me chamaram de burro, e ao invés de xingar, de brigar, eu vou pegar toda essa força contrária e eu vou canalizá-la em estudar. Eu vou estudar, eu vou fazer uma faculdade, eu vou passar em um concurso, eu vou ser cabeça. Então você pega tudo isso e canaliza na direção certa. A mansidão é fruto do Espírito e deve ser uma característica do caráter cristão. Então, obedecer a Deus, ser paciente e obedecer a Deus é mansidão e deve fazer parte do nosso caráter. Paciência e submissão. Educação, ser meigo, ser suave. Mas acima de tudo, ela é obedecer a Deus. Segundo, mansidão é a capacidade de controlar a própria força para agir adequadamente em situações extremas. Foi o que nós acabamos de falar. Em situações extremas, ao invés de eu ter o fruto do Espírito, a mansidão, eu vou ter a obra da carne. Então eu pego toda essa força e eu canalizo para ter o fruto do Espírito, para agir adequadamente em situações extremas. Por exemplo, a Bíblia diz que o nosso inimigo vai se dar mal, mas ela também diz, não se alegre com a derrota do seu inimigo. Engole o riso. Quando o seu inimigo se der mal, engole o riso, porque ele vai se dar mal. Ou a palavra de Deus não é palavra de Deus. E nós vimos aqui homens de Deus que quando foram mansos conquistaram, e quando exerceram a obra da carne, perderam. Então o seu inimigo vai se dar mal, mas uma pessoa mansa não se alegra com a derrota do seu inimigo. Saul, quando morreu, Davi chorou, rasgou as suas vestes e depois recuperou o corpo para fazer o enterro digno. Ele poderia dizer, agora estou livre. Graças a Deus aquele endemoniado morreu.
Não, ele chorou, ele rasgou as suas vestes. E ele fez um enterro digno. Terceiro, as pessoas mansas mostram humildade, cordialidade e modéstia. Quarto, os mansos não se desesperam nas adversidades, porque confiam que tudo está sob o controle de Deus e que nada foge de seu propósito. Uma pessoa mansa, ela não vai se desesperar, ah, meu Deus, e agora? Não, o manso chora, o manso lamenta, o manso sente dor, como nós vimos, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O que é ser consolado? É ser aliviado. É muito interessante que nós achamos que o choro, ele é como uma panela de pressão. Eu vou explodir, aí eu choro. Não. Depois que tudo deu errado, e você começa a se levantar e a caminhar, aí vem o choro, porque o choro não é o momento da maior aflição. Nós não choramos no momento mais difícil e no momento mais crítico e mais dolorido da nossa vida. Nós choramos quando começamos a sair desse processo. O choro é o começo da libertação e da cura de um processo. Então, um manso, ele não sai se desesperando. Quinto, os verdadeiros cristãos devem estar preparados para defender com mansidão e temor os pontos principais da fé em Cristo, até mesmo diante de possíveis perguntas de pessoas hostis. Diz que nós temos que defender a palavra de Deus com mansidão, igual Jesus, filhos do diabo. Porque eles não estavam fazendo uma pergunta, eles estavam querendo prender Jesus. E muitas vezes, ser manso é falar a verdade. Vocês não são filhos de Deus. Não estou falando vocês, estou falando do texto lá, tá, gente? Vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Ele é mentiroso desde o começo, ele é homicida. E vocês não são filhos de Abraão e nem filhos de Deus. Vocês são filhos do diabo. Então a mansidão é fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é falar a verdade. Agora ficou fácil. Você já sabe o que não é mansidão. E você já sabe o que é mansidão. O que não é mansidão é obra da carne, é ciúmes, é inveja, é brigas, é contendas, é divisões e é facções. E mansidão é o fruto do Espírito. E quem é manso é bem-aventurado. E só os mansos herdarão. Só os mansos avançarão, conquistarão. Só os mansos entrarão, tomarão posse da terra e receberão a terra por herança. Aí fica fácil você olhar a Bíblia e ver o que é mansidão e o que é obra da carne. É fácil eu olhar para Davi, é fácil olhar para Moisés, é fácil olhar para qualquer um deles e dizer, isso aqui é mansidão. E nós vemos o resultado, e pelo resultado nós sabemos se é mansidão ou se não é. Toda vez que tem mansidão, tem conquista. Toda vez que tem mansidão, tem felicidade e tem prosperidade. E toda vez que não tem mansidão, que tem obra da carne, tem brigas, tem contendas, tem rebelião e tem morte. Gênesis 45, do 1 ao 15, no final de cada versículo, todos digam amém. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou, fazei sair a todo homem, e ninguém ficai com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José aos seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos, peço-vos
chegai-vos vós a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhes: assim tem dito o teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores. E habitarás na terra de Gozém, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereça de pobreza, tu e a tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos e os olhos de meu irmão Benjamim veem que é minha boca que vos fala. E farei saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço, e beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. Nós vemos aqui uma pessoa mansa, que depois de ser maltratado, que depois de ser lançado no fundo do poço, que depois de ser vendido como escravo, depois de ter trabalhado como escravo, depois de parar numa prisão, ele se torna governador do Egito. E ele poderia deixar os seus irmãos morrerem de fome, ele poderia se vingar, ele poderia mandar o exército matá-los, ele poderia fazer o que ele quisesse, mas ele decidiu ser manso. Ele decidiu ser manso. Ele termina sempre dizendo que todas as coisas cooperam. Não foi vocês que me enviaram. Não pesem os seus olhos, não precisam chorar. Porque foi Deus que me enviou. Todas as coisas cooperam.